Olá, este é o podcast do selo Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. Confira nosso livro de destaque. O autor Severino Rodrigues, que publicou o livro Amar, pelos Saberes e Letras, está aqui conosco para falar desta bela obra. Ele foi um dos primeiros autores a publicar por este selo, que, para quem ainda não conhece, é um novo selo da Paulinas Editora, destinado aos professores, para quem ama ler, aprender e ensinar com conteúdos que são muito interativos e de grande qualidade. Olá, Severino! Seja bem-vindo ao nosso Saberes e Letras podcast. Tudo bem com você? Olá, irmã Viviane. É uma alegria enorme estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre livros, leituras e, em especial, sobre a nossa pequena Amar do selo Saberes e Letras. Muito obrigado pelo convite. Conte para nós, Severino, quem nos ouve, quem é o Severino Rodrigues? Uma boa pergunta para a gente começar. Quem é Severino Rodrigues? Eu gosto muito de falar que eu sou fruto da leitura a partir da escola. Foi graças à escola que eu tive o contato efetivo com o objeto livro. Tive professores que me incentivavam muito a ler e a escrever. E acho que por isso fui me encaminhando para esse mundo das letras, da literatura. Atualmente também sou doutorando em letras pela Universidade Federal da Paraíba, na pesquisa sobre a produção contemporânea da literatura para jovens. Sou professor de língua portuguesa no IFPE, então falar de livros, leituras, faz parte aí do meu cotidiano. Severino, qual é a sua relação com este livro? O que o motivou a escrevê-lo? Acredito que o livro Amar, ele acaba unindo duas vontades minhas, né? Além do fato de escrever, de contar histórias, de poder compartilhar algumas ideias que vão passando pela minha cabeça, o Amar ele acaba tocando numa questão social, que é a preservação dos recursos naturais, em especial do ecossistema marinho. E quando eu estava pensando no que fazer na minha juventude, qual curso prestar aí no vestibular, uma das opções eram cursos ligados à área ambiental, gestão ambiental, engenharia ambiental, oceanografia também. E só que eu não tinha uma aptidão aí, não tenho na verdade uma aptidão muito forte para a área das exatas. Mas percebi que por meio da palavra, por meio da literatura e das histórias, eu poderia unir um pouco essas duas paixões em algumas narrativas que, por meio de metáforas, por meio de um olhar ali sensível para a vida e o mundo ao nosso redor, pudesse relacionar tanto as letras quanto essas questões ambientais. Severino, Amar é um nome bastante sugestivo. Por que esse título? O título, sim, é bastante sugestivo e acredito que ele possibilita inúmeras leituras. A primeira delas, dialogando aí com a capa também, é justamente o nome da personagem central da história, que é Amar. E era um nome que eu queria que tivesse o mar dentro e ao mesmo tempo pudesse dizer muitas outras coisas. E ao longo da narrativa, a gente percebe que essa menina ela tem uma relação especial com a praia, com o mar, e ela fica assustada com o que ela vê no dia do seu aniversário de 8 anos, quando ela esperava encontrar algo, mas acaba encontrando, os efeitos devastadores da ação do homem naquele ecossistema. Então, a palavra amar vai carregando vários significados, é também metáfora aí para essa história. O livro começa, na sua primeira linha, meu nome é Amar. Não posso comentar muito do final, mas ele se conecta também com esse título. Então, acredito que é uma metáfora que vai extrapolando inúmeras possibilidades de leitura a partir da obra. Com esse livro, você pretende criar uma conscientização nas crianças?
Não sei se exatamente uma conscientização nas crianças, mas eu acredito muito que a boa obra literária, quando a gente conclui a leitura, o diálogo não acaba ali. Aquela obra continua com a gente. Aquelas palavras seguem conosco, na nossa cabeça, na nossa constituição como ser humano. Então, acredito que essa história pode fazer com que as crianças tenham um olhar diferenciado e também ajude a não só as crianças, mas aos adultos a não se esquecerem das ações humanas e do potencial negativo que muitas delas, né, podem resultar no meio ambiente. Então, mais do que uma conscientização direta, penso que a boa obra literária era por meio da empatia, por meio da emoção. São duas palavras, né, que o professor Compagnon utiliza bastante ao falar da qualidade de uma obra literária ou para que serve, né, a literatura. Então acredito que são duas palavras aí muito fortes e que por meio da emoção a empatia pode ser alcançada e nesse sentido a obra seguirá com o leitor e também nas suas reflexões ao longo aí da vida. Severino, este livro pode ser usado dentro da sala de aula, certo? Como você vê este livro sendo utilizado por um professor? Eu vou aproveitar e fazer um trocadilho, quer dizer que os professores vão amar trabalhar com a Amar em sala de aula. É um livro que, além de compartilhar uma história por meio da emoção e da empatia, acredito que é um livro que os professores vão poder desenvolver algumas atividades que vão extrapolar e amplificar os sentidos do texto. Então, discutir, né, esse episódio que inspirou a história do livro, que tem relação com as manchas de óleo que atingiram o litoral brasileiro, né, em 2019, e não só pensar de modo global outras coisas que vêm acontecendo e que acabam se repetindo na nossa história, infelizmente. Então, acho que para o professor vai dar muito pano para manga, como a gente gosta de dizer também, a leitura desse livro em sala de aula. E acredito que os alunos não sairão os mesmos após a leitura e um bom trabalho aí feito pelo professor. Diz pra gente, qual a importância da literatura em sua vida? A literatura na minha vida é fundamental. Eu preciso estar sempre lendo e escrevendo algo. Quando eu não estou lendo e escrevendo, eu fico até meio estressado. Então, a literatura para mim é uma forma de elaborar meus pensamentos, né, minhas reflexões. É também um momento de aprofundamento da linguagem, de aprendizado, de diversão, de cultura. Eu gosto muito de uma metáfora que o escritor Ricardo Azevedo utiliza, que é a literatura como uma árvore que tem inúmeros galhos, nenhum é igual ao outro, todo tem suas particularidades, suas diferenças e todos são especiais ao seu modo. E eu preciso dessa árvore aí, de certa forma, e desses frutos que essa árvore dá, que são as obras literárias, para a minha vida. E como autor também vou produzindo alguns frutos também junto, vou regando, né, essa árvore, cuidando dela. Então, literatura eu considero algo assim fundamental na minha vida. Como este tema pode refletir na família? Tá aí uma pergunta interessante. Eu acredito que a literatura infantil ela também alcança o público adulto na medida em que a criança muitas vezes vai compartilhar aquilo que vivenciou com os pais ou os responsáveis, a depender da dinâmica familiar. Então, uma história que ecoa ali no coração do leitor em sala de aula, ele leva para casa e, consequentemente, acaba levando para a família. E
muitas vezes ele tem também, né, esse objeto livro, ele pede para que contem essa história, ele lê e relê várias vezes. Então, ou ele quer ouvir essa história várias vezes para elaborar aquilo que está sendo colocado. E eu acredito que a literatura infantil consegue isso de uma forma muito mais forte que a literatura adulta, por exemplo, que fica ali mais restrita, né, ao seu público-alvo, que é o público adulto. A literatura infantil, ela consegue ultrapassar essas barreiras e alcançar o leitor de qualquer idade. Então, acredito que o Amar pode trazer essa contribuição, essas inúmeras leituras e reflexões também aí para o seio da família. Este livro ele pode ser lido a partir de qual faixa etária? Essa é uma pergunta aparentemente fácil, mas não é. E imagino que uma criança que já consiga ler sozinha vai ler o Amar tranquilamente, mas já estive até participando de uma live com crianças bem menores em que a professora tinha lido com os alunos o livro em sala de aula, então compartilhando essa leitura, leitura compartilhada. Então há várias formas, né, de ler o livro, mas acredito que não teria uma faixa etária que restringisse, né? Talvez a gente pensa como autor ali por volta dos 6 anos, mas já tive experiência com leitores menores que também se interessaram pelo livro, por acompanhar a narrativa por alguém lendo em voz alta, juntamente com as imagens, e também um público até um pouquinho mais velho, que também fica interessado. Então, a obra literária tem esse alcance ampliado. Então, mas, para responder assim, de modo aproximado, eu acredito que em torno ali dos 6 anos. Para uma leitura autônoma, mas pode ser mais um pouquinho se for uma leitura ali mediada pelo professor. Severino, agradecemos a sua participação em nosso Saberes e Letras podcast. Queremos parabenizá-lo por este belo trabalho. Muito obrigado, irmã Viviane, pelo convite. É uma alegria poder conversar sobre esse livro tão especial que vai alcançando tantos leitores pelo país afora. E acredito que quem está escutando esse podcast e depois procurar conhecer essa menina de nome Amar, que tem uma relação aí super especial com a natureza, com certeza vai sair diferente, olhando para o mar e todos os nossos ecossistemas, o nosso meio ambiente, de uma forma diferente e também muito especial. Muito obrigado. E para você que nos ouve, Amar, escrito pelo autor Severino Rodrigues e ilustrado por Laerte Silvino, é uma ótima dica de leitura para ajudar as crianças a entenderem o problema ambiental em nosso planeta e para conscientizá-las sobre esse tema. Livro disponível na Paulinas Editora. Viu que livro incrível? Fique sintonizado em nossas dicas de leitura e bate-papo sobre educação e cultura. Siga Saberes e Letras nas redes sociais. Até a próxima!